Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o comprimento de uma curva plana. Para começar a gente vai definir o que é um arco, tudo bem? E é esse arco que a gente está interessado em saber quanto vale o comprimento dele, tá joia? Ele é o nosso instrumento aqui de pesquisa. Então, ó, o comprimento de arco de uma curva plana usando primeiro a equação cartesiana. Observe o seguinte, se você tem aqui a representação gráfica de uma curva ou de uma função contínua, digamos y igual a f de x nesse intervalo AB, pode ser um segmento de reta ou uma curva qualquer. Então, a representação dessa função contínua, ela pode ser, se a função for uma função afim, pode ser um segmento de reta, ou pode ser, como nesse caso aqui, uma curva qualquer. A porção da curva A de A, F de A, aqui, ó, desse pontinho aqui no plano cartesiano, é o ponto de ordenada A, ó, de abscissa A e ordenada F de A, ok? E aqui é o ponto de abscissa B e ordenada F de B. F de B. Então, olha só, a porção dessa curva do ponto A, F de A, ao ponto B, F de B, ou seja, né, desse ponto aqui até esse ponto aqui, é chamada arco. Agora, se o gráfico da f de x, da qual a gente está tratando, for um segmento de reta, como esse aqui, a gente já conhece que a equação que vai dar pra gente o comprimento desse segmento de reta vai ser essa equação aqui. Que é nada mais, nada menos que o teorema de Pitágoras, né? Chamando aqui de D, se eu chamar aqui de x e chamar aqui de y, ou melhor, vamos chamar aqui de A e de B, tá? Pra não confundir. Vou chamar aqui de A e de B, eu sei que D ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Só que quem que é A? A é F de B menos F de A. F de B menos F de A ao quadrado. E quem que é B? B é B menos A. B menos A ao quadrado. Então, D vai ser igual a raiz disso tudo aqui. Então, quando a gente tem uma função afim, né, descrevendo esse segmento de reta, então, o comprimento desse segmento entre esses dois pontos A e B vai ser dado por essa expressão aqui. Agora, quando a gente tem que o gráfico da nossa f de x no intervalo AB é uma curva qualquer, como nesse exemplo aqui, olha, como que a gente vai calcular o comprimento dessa curva? A gente vai começar fazendo uma aproximação por retinhas, que a gente sabe calcular o tamanho dessas retinhas pela expressão que a gente viu no slide anterior. Assim, viu? Em N pontos. Então, a gente vai ter, né, que esse LN aqui, né, que seria o comprimento dessa curva vermelha, que ela se aproxima ao comprimento da curva que a gente está procurando. Então, esse LN, ele vai ser igual ao somatório de I variando de 1 até N, se eu dividir aqui em N pedacinhos, dessa expressão aqui, olha, que a gente viu lá no slide passado. Que seria raiz de xi menos xi menos 1. Só você olhar aqui, por exemplo, ó, vamos supor que aqui tá o xi e aqui o xi menos 1. Então, ó, esse tamanho aqui é o quadrado, mais esse tamanho ao quadrado. Então, é xi menos 1, mais f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado, né? F de xi
menos f de xi menos 1 ao quadrado. Só que, aplicando o teorema do valor médio, em cada um desses intervalinhos aqui, vai existir um valor C, digamos, um certo CI aqui no meio, um CI aqui, tal que, vou trocar de cor, tal que f de xi menos f de xi menos 1 vai ser igual a f' desse CI, que multiplica xi menos xi menos 1. Então, para cada intervalo, a gente vai usar o teorema do valor médio, encontrar esse CI e substituir nesse pedacinho aqui da equação. Vai ficar igual ao somatório, do somatório de I até N de xi menos 1 ao quadrado. E nessa parte eu vou substituir essa parte aqui, olha. F' de CI, xi menos xi menos 1 ao quadrado. Colocando xi menos 1 ao quadrado em evidência, isso aqui também vai ficar ao quadrado, né? Em evidência, e chamando xi menos 1 de delta xi, a gente vai obter exatamente essa expressão aqui embaixo, tá? Chamando essa parte aqui de delta xi. Ou seja, cada pedacinho é a variação do xi, tá bem? Agora, a gente já chegou num valor aproximado do tamanho da curva. Eu ainda não cheguei aonde eu queria, a minha curva tá aqui em cima. A gente vai olhar para aquela ideia intuitiva do limite. Então, eu vou aumentando o número de pontos aqui, aumentando o número de segmentos, até que o tamanho dos meus segmentos se aproxime ao tamanho da curva que eu tô querendo saber. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar exatamente na definição que seria o comprimento da curva, tá? O comprimento do arco da curva C. Ela vai ser dada pelo limite quando a gente mandar esse N aqui para infinito. O que seria mandar esse N para infinito? É fazer com que a diferença de cada um de xi menos x1 vá para zero. Só observar aqui, né? Se eu mandar o N para infinito, ou seja, eu dividir tanto os meus intervalos, que esse delta xi aqui tá indo para zero. Meu intervalo tá ficando cada vez menor. Então, eu obtenho exatamente o comprimento do arco. E o limite dessa soma aqui, ele vai ser dado por essa integral de A até B de 1 mais f' de x ao quadrado dx. É claro, né, que a gente tem aí, além da ideia intuitiva, algumas exigências, precisando da nossa f' ser contínua, do limite existir, e sair pela definição de integral para chegar no comprimento do arco da curva C. Alguns exemplos agora. Eu quero calcular o comprimento do arco da curva dada por y igual a x elevado a 3 meios menos 4, que é essa curva aqui, tá? Que tá desenhada, de A igual a 1 menos 3 até B 4, 4. A gente vai utilizar exatamente o que a gente viu ali no slide anterior. O comprimento desse arco, S, vai ser a integral de A. Quem que é meu A aqui? O meu A aqui é o 1 e o meu B aqui tá sendo 4. Então, vai ser de 1 a 4, raiz de 1 mais f' de x. Então, veja, ó, minha f de x é igual x elevado a 3 meios menos 4. Então, minha f' de x é igual a 3 meios de x elevado a 1 meio. Então, vamos lá. Mais 3 meios de x elevado a 1 meio, tudo isso aqui ao quadrado dx. Então, isso daqui vai dar a integral de 1 a 4 de raiz de 1 mais, isso daqui é ao quadrado, dá 9 quartos, x elevado ao meio ao quadrado dá o próprio x dx.
Para resolver isso aqui, a gente faz o método da substituição, né? Chama todo mundo que tá aqui dentro de U. Então, du é igual a 9/4 dx, então, meu dx é igual a 4 sobre 9 du. Isso daqui é igual a 4 sobre 9, integral de 1 a 4, U vai ficar U elevado ao meio mais 1, sobre o meio mais 1, que é 3/2. De 1 a 4. Isso daqui vai dar 4/9 vezes 2/3 de 1 mais... Agora eu vou substituir o U, né? 9/4 de x de 1 a 4. Só que isso tudo, espera aí, esqueci do elevado a 3/2 aqui. Então, elevado a 3/2 de 1 a 4. Simplificando tudo isso daqui, a gente vai ter que isso vai dar 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13 sobre 27. Vou dizer que é unidades de comprimento, ok? Aqui é um menos. Deixei aqui resolvido. Aqui novamente, olha, eu quero obter uma integral definida que dê o comprimento da curva y igual ao cosseno de 2x, quando x está variando entre 0 e π. Nesse caso, então, olha, o comprimento da curva vai ser a integral, x está variando ó, entre 0 e π. Os limites de integração vai ser 0 e π. A minha f' de x, aqui no caso, ela é menos 2 seno de 2x. Então, isso daqui é igual a raiz de 1 mais menos 2 seno de 2x ao quadrado dx. Então, a integral definida que vai dar esse comprimento vai ser essa integral aqui, tá? Agora, considere a situação que a sua curva C, ela é dada por x igual a g de y, ao invés de y igual a f de x, isso não tem problema nenhum. A gente tá olhando aqui, ó, essa curva, ela não é uma função de x, porque você vê que se você traça uma reta aqui, existem vários valores de y associado ao mesmo valor de x. Em compensação, quando você traça retas assim, ó, essas retas, vamos traçar retas de outra cor. Se você traça as retas aqui, ó, azuis, as retas azuis só estão cortando o gráfico uma vez. Então, eu posso, como se virasse o gráfico aqui, né? Trocasse o x com y. Para não ter problema nenhum, para a gente calcular isso, é só a gente fazer, então, em vez de tratar da função de x, a gente trata da função de y. Então, vai ficar g' de y ao quadrado dy, ao invés de f de x ao quadrado dx, ok? Temos, então, um exemplo aqui para esse caso. A gente tem que a nossa curva é uma curva x, dada em função de y. Então, o comprimento dessa curva vai ser igual a integral. Então, aqui os nossos limites de integração de 1 a 3, raiz de 1 menos... Então, ó, essa daqui é a nossa g de x, ou g de y, desculpa. A g' de y vai ser a derivada dela. 3/2 de y ao quadrado, mais 1 sobre 6y ao quadrado. Né? Se ficaria y a menos 1, aqui no caso eu troco o sinal. Fica, então, passo menos 1, soma 1 menos 2, então fica 1 sobre 6y ao quadrado. Então, essa função aqui, 3/2 de y ao quadrado, menos, vou colocar aqui, ó, 6y elevado a menos 2, tudo isso ao quadrado, dy. Resolvendo essa integral aqui, tá? Que eu deixo por conta de vocês, a gente chega
no tamanho, no comprimento dessa curva. E eu deixo a solução aqui para vocês. Agora, o comprimento do arco de uma curva plana, dada pelas equações paramétricas dessa curva. O que são as equações paramétricas? Quando a gente tem uma curva e a gente escreve essa curva em função de uma terceira variável. A gente tem aqui a variável x, a gente tem aqui a variável y, e a gente descreve essa função, por exemplo, como uma função de t aqui, né? Mostra como os pontos aqui no plano cartesiano variam em função de t. Então, é um outro jeito de descrever essa reta aqui, essa curva aqui. Então, cada um desses pontos aqui vai ter que as suas posições vão variar em função de t. E como que vai ficar a equação do comprimento de reta, do comprimento de arco dessa curva quando eu tenho as equações paramétricas? Tá aqui. Parece até um pouco mais simples, né? Fica x de t' ao quadrado mais y' de t ao quadrado, variando nos intervalos dessa variável aqui. Então, por exemplo, eu já não vou olhar para os limites de integração aqui, porque não é em função de x que eu vou fazer a minha integral, é em função de t que eu vou fazer a minha integral. Então, os meus limites de integração vão ter que estar descritos aqui, no domínio dessa função de t. Então, eu tenho, né, que a minha integral vai ter como limite de integração de t0 a t1, e vou pegar a derivada de cada entrada, ou então de cada equação paramétrica, elevar ao quadrado e tirar as raízes, ok? Como exemplo, a gente tem aqui um hipocicloide, descrito por duas equações paramétricas. Observa que, de maneira alguma, eu ia conseguir uma função para descrever essa curva aqui, entende? Então, eu vou utilizar essas duas equações paramétricas para eu poder descobrir quanto vale o comprimento dessa curva aqui. A gente pode observar o seguinte, que o hipocicloide, ele é simétrico nos 4 quadrantes. Então, tanto faz eu calcular a curva toda, o tamanho da curva toda, ou calcular um desses pedacinhos e multiplicar por 4. E é o que eu vou fazer. Observa que para essa curva descrever, ser descrita aqui, né, desse ponto 2,0 até o ponto 0,2, eu preciso variar t em qual período? Vamos observar aqui qual que vai ser o intervalo que eu vou usar para integrar essa curva e calcular o comprimento dela daqui até aqui. Observa que quando t é 0, qual que é o valor de x e qual que é o valor de y? X é igual a 2 vezes seno ao cubo de 0, porque eu estou fazendo t igual a 0, só que seno de 0 é 0, isso tudo dá 0. Y é 2 vezes seno, cosseno ao cubo de 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 2, 2. Então, se t é igual a 0, a minha função está no 0, 2, que é esse ponto aqui. Agora, se t é igual, como eu estou andando aqui, olha, eu estou andando por funções seno e cosseno, eu vou utilizar radianos, tá? Vou andar π sobre 2. Veja onde que eu vou chegar, olha. X igual a 2 vezes seno ao cubo de π sobre 2, mais seno de π sobre 2. Por que que eu peguei o seno de π sobre 2? Porque é para ser bem estratégico, porque o seno de π sobre 2 está aqui, seno de π sobre 2 é 1. Então, eu vou inverter esses dois valores quando eu coloco o ângulo de 90 graus aqui. Então, 1 vezes 2, 2. Agora, o y vai ser igual a 2 vezes seno ao cubo, cosseno ao cubo de π sobre 2. Quanto que vale o cosseno de π sobre 2? 0. Então, aqui vai dar 0. Ele andou daqui para cá
entre os instantes t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Então, se eu fizer a integral de 0 até π sobre 2, eu vou encontrar o comprimento dessa curva aqui. Mas eu não quero só o comprimento dessa curva, eu quero o comprimento das 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. E isso vai ficar como? Raiz da derivada de x', mas quem que é x' de t? X' de t é uma regrinha da cadeia, 2 vezes 3 seno ao quadrado de t, a derivada de seno de t é o cosseno de t. E o y' de t, também regrinha da cadeia, 2 vezes vai dar 3 cosseno ao quadrado de t, derivada do cosseno menos o seno de t. Então, vou colocar isso daqui ao quadrado, aqui dentro, 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36, raiz de 36, já vou colocar de fora, dá 6, tá bom? Menos uma coisa para eu escrever. Seno a quarta de t vezes cosseno ao quadrado de t, mais menos cosseno a quarta de t, seno ao quadrado de t dt. Então, S é igual a 4 vezes 6, 24, integral de 0 a π sobre 2. O seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, a gente pode colocar em evidência e tirar da raiz. Fica seno de t, cosseno t. Sobra dentro da raiz quem? O seno ao quadrado, que sobrou aqui, eu coloquei seno ao quadrado em evidência. Então, sobrou seno ao quadrado, menos com menos dá mais, porque ficou ao quadrado, cosseno ao quadrado. Isso aqui dá 1. Então, 24, integral de 0 a π sobre 2, seno t, cosseno t, raiz de 1, dá 1, dt. Essa integral vai dar. É uma simples substituição, a gente chama, por exemplo, seno de t de u, du é igual a cosseno de t dt. Então, integral de u du é u ao quadrado sobre 2. Só que quem é u é seno, então isso daqui é o quê? É 24 vezes seno ao quadrado de t sobre 2 de 0 a π sobre 2. Isso daqui deixa para vocês calcularem. Vai dar 12. Vai ser seno de π sobre 2 menos seno de 0, que dá 1. Então, vai ser 12. 12 o quê? Unidades de comprimento. Essa opção da gente escrever uma curva com as equações paramétricas, ela amplia muito a gama de curvas que a gente vai conseguir calcular o comprimento delas por meio da integral. Porque se a gente traça só curvas que podem ser escritas com x em função de y em função de x, a gente só vai poder escrever curvas que possam ser representadas por funções. Desse jeito, sabendo fazer o comprimento de curva através de uma equação paramétrica, vocês conseguem calcular comprimento de elipse, comprimento de qualquer curva que você consiga escrever através dessas equações paramétricas. Então, amplia muito a gama de curvas que vocês vão saber calcular o comprimento delas. Então, é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.